quero falar agora sobre outro que é o Yerry Mina. Já jogou aqui no Palmeiras e tudo mais, até estava sendo especulado no Botafogo recentemente e que assim, estava por último também no futebol europeu, não vivia uma grande fase lá pelo Everton, né? Assim, teve um bom desempenho na reta final do campeonato inglês. O zagueiro de 28 anos jogou na última temporada 8 jogos e 2 gols, mas foi realmente na reta final mesmo. Teve alguns gols importantes que salvou a equipe do rebaixamento e tinha um salário muito grande, acho que perto da casa dos 2 milhões de reais por mês, e que terminou esse seu vínculo. O Everton, mesmo vendo o bom desempenho dele na reta final, não teve interesse em renovar porque era um valor muito alto, né? E assim, ele que pelo Everton está desde 2018, nossa, tem muito tempo, mas nunca conseguiu jogar como um titular absoluto, tá? Até porque nesse período inteiro ele fez um pouco mais de 120 jogos, o que é muito pouco em 5 anos, geralmente 2 anos e meio um jogador titular já faz esse número de jogos, ainda mais sendo um defensor, né, um zagueiro. Ele que foi muito bem no Santa Fé, da Colômbia, entre 2014 a 2016, até ir para o Palmeiras a partir de 2016, que foi muito bem, né, 16 e 17 pelo Palmeiras. Ele marcou 9 gols, então era um cara que se destacava muito por isso, em 49 jogos até ir para o Barcelona, onde pelo Barcelona foi igual o Murilo, né, 2 jogadores colombianos com passagens pelo Barcelona, foram apenas 6 partidas e uma assistência lá na temporada de 2017, 2018, até se mudar para o Everton. Então ficou muito tempo, né, no futebol inglês, mas sem conseguir jogar. E assim, ele tinha um acerto bem próximo com o Botafogo, tá? Então, diferentemente do Murilo, o Yerry Mina tinha propostas do Botafogo que teriam um salário bem alto, só que na última hora apareceu esse clube aí, a Fiorentina, lá do futebol italiano, e levou o jogador, assinou um contrato então com uma temporada. Esse que eu acho que é mais difícil, tá? Porque é mais jovem, tem muito mais mercado, e no futebol brasileiro parece que todo mundo é um pouco assim, né? Tampada a visão para reforços. Como ele jogou no Palmeiras, aí todo mundo conhece, todo mundo tem interesse. Mas igual o Murilo, que estava livre, ninguém especulou, e certamente até teria um salário mais baixo, né? Porque não estava saindo de uma Premier League, não estava vivendo um grande momento, mas que se você for analisar, vinha jogando até com mais frequência, seja pelo Celta de Vigo da Espanha ou pela Sampdoria, do que o Mina pelo Everton. Então, eu acho que são sim boas alternativas, e vamos ver o que o Cruzeiro vai apontar na próxima janela de transferências, que é claro, vai ser fundamental esse ano aqui que resta, até mesmo para definir em que função, em que posição da tabela o Cruzeiro vai terminar, mas que para o próximo ano certamente vai ter alguns reforços importantes que vão chegar nesse ano inteiro, né? Foram quase 40 milhões de reais investidos e a expectativa também é alta para as próximas janelas. Bom, e falando aqui sobre os defensores do Cruzeiro, pelo lado esquerdo o Castan realmente deu conta do recado, até porque quando sai o Eduardo Brock não tínhamos muita expectativa nesse zagueiro pelo lado esquerdo. O Castan chegou e todo mundo pensava que ele seria um reserva na posição, não foi o que aconteceu, até porque ele tem muito mais habilidade do que o Reinaldo, e o Castan então, camisa 4, 33 anos, assumiu essa função, já tem até aqui 21 partidas pelo Cruzeiro, um bom desempenho do jogador, que tinha jogado a Série A do ano passado pelo Curitiba também, pelo Coxa jogou 2021 e 2022, foram mais de 101 partidas, ele marcava muitos gols, marcou 11 gols nessa passagem pelo Curitiba, e vinha fazendo uma boa campanha no Guarani, no Campeonato Paulista, 10 jogos até chegar no Cruzeiro. Foi um bom achado, igual falei pra vocês, não é um zagueiro que eu chegou e falava, nossa, ótima opção, não, mas pelo que ele vem jogando agora, não tem como não reconhecer que tá dando o sangue realmente, né, a chance aí de ouro dele, jogar num clube gigante, numa Série A, com certeza tá muito motivado. Enfim, ele que antes do Cruzeiro, do Curitiba e tudo mais, tinha passado, por exemplo, pelo CSA, pelo São Bernardo, pelo Paraná, Portuguesa, futebol do Catar, futebol da França lá em 2016 e 2017. Então nunca jogou, por exemplo, igual o irmão dele, né, que tinha jogado no Corinthians, na Roma, volta aqui pro Vasco. Então ele sempre, era o Leandro Castan, que se aposentou, e o Luciano Castan. E realmente agora ele vive essa fase muito boa pelo Cruzeiro, e se continuar dessa forma, certamente vai ter seu contrato renovado, aí com seus 33 anos, não dá nem para questionar. O Castan pelo esse lado esquerdo, jogando realmente muito bem. Bom, já que eu falei ali, né, sobre o Rafael Elias, quero começar falando sobre ele, onde o Samuel Venâncio trouxe essa informação nessa última quinta-feira de que ele se destacou bastante nos treinamentos do Cruzeiro no decorrer dessa semana, muito pela questão da finalização do atacante de 24 anos, que no caso teve um aproveitamento muito alto no treinamento de finalizações. E assim, ele já foi utilizado no último jogo, né, no último compromisso no domingo, contra a equipe do Botafogo, e foi bem, em 2 cabeçadas. Se não fosse o Lucas Perry, certamente a bola seria gol, né, porque foi uma defesa muito bonita mesmo do goleiro do Botafogo, e o Papagaio, aí conhecido também como Rafael Elias,
começou com o pé direito. É aquela coisa, para o próximo jogo contra o Palmeiras, o técnico Pepa vai ter essa dúvida. Quem que vai escalar para o ataque, até porque tem as duas opções de centroavante. E o Gilberto foi bem no jogo contra o Botafogo, foi importante para ganhar algumas disputas pelo alto, e o Rafael Elias foi uma alternativa que entrou no segundo tempo muito bem. Então, igual eu falei nos vídeos anteriores, qualquer um dos dois que começarem como titular, para mim vai fazer sentido, tá? Porque o Gilberto não vem de uma boa fase, porém fez esse bom jogo contra o Botafogo e começou jogando. E o Rafael Elias ainda não estava com a condição física muito boa. Essa foi a primeira semana inteira, né? Segunda agora seguida de treinamentos. Pode ser uma alternativa também para o jogo de segunda-feira. E você iria com quem? Deixe também a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da 188Bet, Casa de Apostas Esportivas, nova patrocinadora aqui do canal, que está com ótimas cotações para esse jogo, que eu falei agora há pouco, né, entre Palmeiras e Cruzeiro fora de casa, partida que o Cruzeiro não é favorito e está pagando muito alto, né, uma vitória do Cruzeiro fora, 5,60 a cada real apostado, valor realmente bem interessante a cotação, um empate 4,05, uma vitória do Palmeiras que é favorito para esse duelo, pagando 1,60 na segunda-feira. Lembrando que você vindo por esse meu link, você vai ter R$25 de apostas grátis, tá? Por exemplo, você faz seu registro, clica lá no banner que vai estar os R$25 e vai ter esses R$25 de saldo para começar a apostar. Além disso, essa parceria com a 188, você depositando o valor ali, ó, mais R$25 e jogando, né, você tem a possibilidade de destacar esse seu bônus de R$25 seguindo as regras lá da plataforma. Então, bem interessante para você começar lá na Casa de Apostas. Nesse próximo jogo aí contra o Palmeiras, lembrando de jogar sempre com responsabilidade, somente colocar aquilo que você pode perder, né? Então, não, R$50, 60, 80 e mais para diversão nesses próximos jogos do Cruzeiro. Mas tem várias outras modalidades, além do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Mundo Feminina. Então o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, mudando aqui completamente de assunto, quero falar sobre o Manuel, jogador de 33 anos que não tem jogado pelo Fluminense por alguns motivos, né? Seja lesão ou opção realmente pelo técnico Fernando Diniz, onde tem apenas 15 jogos na atual temporada, números bem mais baixos do que ele teve no ano passado, onde não conviveu com problemas físicos e também era uma peça titular absoluta pelo técnico Fernando Diniz. Foram 51 jogos no ano, 7 gols e 2 assistências. Jogador que foi contratado lá em 2014, né, vindo do Atlético Paranaense, foi uma das maiores contratações da época do Cruzeiro e fica de 2014 a 2018. Ele teve algumas renovações no meio do caminho, que fez o vínculo dele ir até início de 2021, até março, mas assim, ele chega e nunca foi um titular absoluto do Cruzeiro. Destaques para 2015, 48 partidas e um gol, mas ali, ó, 2019, 2018, 22 jogos, campeão da Copa do Brasil, 2017 mesmo, com o Léo e o Murilo na zaga, que o Murilo não era para ser o titular, né, se você fosse analisar no início do ano, assume a função, e o Manuel naquele ano só 24 jogos, então foi muito mais reserva desde quando chegou, mas que não tem como negar, né, o cara ganhou 2 Copas do Brasil e um Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, além também de 2 títulos estaduais. Aí ele foi emprestado para o Corinthians em 2019, foi bem, 56 partidas, 3 gols. 2020 foi emprestado para o Trabzonspor da Turquia e não foi bem por lá, um jogo e devolveu ele para o Cruzeiro. E foi aproveitado então na Série B, onde foi fundamental ele e o Rafael Sobis naquele ano de 2020, para o Cruzeiro não ser rebaixado, né? Nossa, se eu já gravava vídeo naquela época, meu Deus, se hoje nós está triste com o Matheus Pereira lesionado, nossa, aquela época ali, rapaz, foi terrível, né? 26 partidas, 5 gols e 2 assistências, isso só na Série B. Ele fez quase um papel de atacante aí pelo Cruzeiro. E a questão ele tinha um contrato só até março de 2021 e o Cruzeiro não tinha condições de nem de pagar o salário dele, que vivia com problemas de atraso, e nem oferecer uma renovação. Ele até começa o Campeonato Mineiro de 2021, 5 partidas e 1 gol, e se manda então para o Fluminense, onde pelo Fluminense já disputou mais de 85 jogos, marcou 9 gols, mas que se não tiver muito espaço para o próximo ano e não se recuperar fisicamente, né, mesmo que ele se recupere, ele não jogue, aí quem sabe não possa ser uma alternativa. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele vai até o meio do ano que vem, então acho que o Cruzeiro poderia ficar de olho no atleta, porque ele faz bem essa função, né, zagueiro pelo lado direito, e está aí com 33 anos de idade. Vou começar falando sobre o Alisson, onde o Samuel Venâncio trouxe essa informação de que o volante do Cruzeiro tem uma especulação, né, uma proposta aí para empréstimo, no caso, que poderia render então até um valor próximo de 600 mil euros para o Cruzeiro. Teve algumas outras procuras? Teve, só que o Cruzeiro só aceitaria emprestá-lo se fosse essa opção de um empréstimo curto, né, um valor rendendo até 600 mil euros dá quase 3 milhões de reais, se eu não estiver louco aqui agora, mas seria um valor interessante, né? Porque é um empréstimo que ajudaria nas contas do clube, mas
até agora não apareceu uma proposta como essa, que com certeza seria bom se você pensasse, um empréstimo de 3 milhões de reais daqui para o final do ano, seja um clube árabe ou do futebol português, dois mercados onde o Alisson já foi especulado. A grande questão que eu vejo é o seguinte, não entendo porque que o Alisson não tem jogado como titular, inclusive nos últimos jogos participado muito pouco, né? Por quê? Nessa atual temporada soma 22 partidas e uma assistência. O vínculo dele com o Cruzeiro também não é tão grande assim, para o Cruzeiro sair emprestando ele por 3 milhões por um ano, não acho que seria interessante. E, sinceramente, se fosse o meio de campo ali, igual o Matheus Pereira não vai ter condições de jogar os próximos jogos. Se fosse ali, o Matheus Jussa, o Alisson e o Lucas Silva um pouco mais avançado, acho que seria muito bom, mas o Pepa não tem insistido no Alisson. É incrível isso, não consigo entender. Acho que é um dos poucos pontos que eu tenho de divergências no elenco titular em relação ao técnico português, mas de resto, ok, eu concordo com quase tudo, mas essa questão do Alisson não jogar como titular realmente é difícil de entender, né? Mesmo quando vivia um momento ruim nesse meio de campo, até o Felipe Machado teve mais chances e foi mais insistido até dar certo, basicamente, do que o Alisson, que já vinha de uma ótima campanha ano passado pela Ponte Preta. Para você ter uma ideia, só na Série B, pela Ponte Preta, 30 jogos, 5 gols marcados. Ele tinha propostas do Atlético Paranaense de quase 13 milhões de reais no ano passado. O Flamengo era um dos times que monitoraram ele. O Cruzeiro só contratou o Alisson porque ele é cruzeirense. Ele rescindiu o vínculo com a Ponte Preta e chegou de graça, porque se não fosse isso, certamente ele já estaria num clube do futebol europeu ou do futebol árabe e ter rendido um valor bem alto para a Ponte Preta, porque, por sorte, ele rescindiu seu vínculo e é cruzeirense, né? Então, acabou vindo para o Cruzeiro, mas não tem conseguido uma sequência como titular. Quero até saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se ele consegue ou não recuperar essa vaga e se compensaria, né, esse empréstimo. É igual eu falei, se fosse um empréstimo de um ano, eu não acho que seria uma boa alternativa, só 3 milhões de reais, porque se você for repor esse jogador no mercado, não vai encontrar por um valor tão baixo desse jeito. E se fosse um empréstimo curto, ok, ele não está jogando com tanta frequência mesmo, o Cruzeiro tem um monte de volante, empréstimo aí de 6 meses para render 3 milhões de reais, nem isso, né, 4 meses aí até o final do ano, aí eu acho que seria interessante, mas o Cruzeiro também pensa como eu, se fosse para aparecer essa proposta, o Cruzeiro teria aceitado, algo que não apareceu até aqui, mas igual eu falei, a janela no futebol europeu tem mais alguns dias nesse mês de agosto, acho que até dia 26, 27 de agosto, e no futebol árabe, aí que é mais longa, até o dia 25 de setembro, então pode sim ainda haver uma proposta, não agora, mas quem sabe até mesmo daqui um mês e 10 dias, né, porque o futebol árabe tem essa janela bem longa até quase o início do mês de outubro.